Salve Maria. Salve Maria. Essa semana teve uma conversa lá no grupo da congregação sobre a oração do terço e a adoração ao Santíssimo. Eu queria comentar um pouco hoje sobre a importância da adoração ao Santíssimo, que é uma devoção, ela é a maior devoção junto com a Santa Missa, né? Depois da Santa Missa, porque ao lado da missa são as duas devoções, né, que a gente está junto da Eucaristia. A missa é muito mais importante porque acontece o milagre, né, da consagração, transformação do pão em vinho em corpo e sangue do Nosso Senhor. Mas a adoração também, porque nós estamos diante da Nosso Senhor na Eucaristia. E talvez esse pouco zelo que a gente tem com a adoração, igual foi comentado, e dá muito pouca gente na adoração santíssima, é por uma falta de noção do que é a Eucaristia, e principalmente, infelizmente, pela falta de fé no que é a Eucaristia, né? É pouca fé, ou às vezes, infelizmente, até uma falta de fé. E na Eucaristia, às vezes a gente não para meditar, né? É o próprio Deus que está ali, não é um símbolo, não é uma simbologia de Deus, é o próprio Deus encarnado que se quis deixar dessa maneira por nós, né? A primeira coisa, né? O que é uma adoração? O Catecismo da Igreja Católica diz que a adoração é um ato, né, que nós reconhecemos que Deus é nosso Criador, Salvador e Senhor. Ele é o nosso Criador, então nós devemos uma adoração a Deus pelo simples fato dele existir e dele querer que nós existimos. Deus não precisava de nós. Ele não precisava de nós, ele quis nos criar e, além de tudo, salvar. E para nos salvar, ele se encarnou, né, no seu Filho. E além de tudo, se encarnar, ele morreu por nós, ressuscitou e mais ainda, né, ele deixou o sacramento da Eucaristia, que é aquela passagem bíblica que Nosso Senhor diz: estarei convosco até o fim dos dias, né? Essa passagem é o modo mais claro que ela se cumpre, é na Eucaristia, né? Na Eucaristia nós podemos ter Deus a todo momento. Tem uma passagem da vida daquele beato Carlo Acutis, que vai ser canonizado no ano que vem, que o pai dele ofereceu uma viagem a ele para a Terra Santa, né, onde Jesus viveu. Ele disse assim: eu agradeço muito, se for possível eu vou, mas eu não preciso ir até a terra onde Jesus pisou. Eu posso ir em qualquer sacrário que Jesus está ali. Então é essa fé na Eucaristia que a gente tem que ter para até dar mais importância. Essa fé, a fé a gente chama de virtude teologal, né? Deus infunde ela na alma. Só que do mesmo modo que a gente precisa cultivar uma semente para ela crescer, a gente precisa cultivar a fé, senão ela vai minguando. Nós cultivamos a nossa fé através da oração, dos sacramentos, do estudo da doutrina da igreja, como eu comentei na última instrução, da pregação, de ouvir boas pregações. Isso tudo aumenta a nossa fé. E ao contrário, quando a gente deixa de cultivar, ela só vai minguando. E às vezes, uma das coisas que mingua muito a nossa fé é deixar ideologias que não são católicas entrar na nossa mente. A gente ouve e não vai verificar se aquilo é verdade ou não, e deixa aquilo entrar e acaba aquilo fazendo parte da nossa vida e a gente sem perceber. E existem duas ideologias que fazem muito minguar a nossa fé hoje em dia, principalmente na Eucaristia. A primeira dela, que é mais presente, é a ideologia do protestantismo. Os protestantes não acreditam na presença de Jesus na Eucaristia. No máximo que eles acham que é um símbolo, né? Quando eles dizem que existe uma santa ceia que eles fazem lá, aquilo é só uma simbologia. Eles não acreditam que Deus está presente realmente na Eucaristia. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente vê isso dentro das próprias comunidades, né? Muitas pessoas acham que a comunhão, a Eucaristia, é só um símbolo da união das pessoas ali, que se reúnem no domingo. É também, mas isso é um nível inferior. O nível superior é a presença de Deus ali. Se Deus está presente na consagração eucarística, tanto faz ter uma pessoa, ter só o padre ou ter 1000. O centro é a Eucaristia. A outra ideologia que se acontece muito é um que chama, um nome mais complicado, chama deísmo. A gente conhece muito o ateísmo, que é a pessoa que não crê em Deus. Mas existe o deísmo, que é a pessoa que diz que crê em Deus, mas como se fosse um Deus distante. É Deus lá, me criou e eu aqui, né?
Eu não acredito no Deus presente na vida, que age na vida. É Deus lá e eu aqui. Eu me viro, Ele me criou, mas eu me viro daqui para frente. Então, quando a pessoa deixa muito essa ideologia entrar na mente, ela também, isso mingua a fé na Eucaristia, porque a Eucaristia é Deus presente. Então a gente tem que tomar cuidado com essas duas ideologias que não são nada católicas. Essa parte do deísmo é uma coisa que a gente também atrapalha de meditar, é qual o tamanho de Deus. A gente é óbvio que Deus não vai entrar nunca na nossa mente porque Ele é infinito. Mas a gente precisa ter uma fé mais firme no qual o tamanho de Deus. Uma das coisas que atrapalha também é que às vezes a igreja diz, tal situação é pecado. E a gente na nossa mente, mas isso é tão bobo, por que a igreja considera pecado? É pecado porque aquilo ofende a Deus, e Deus é infinito. Então o pecado não é o que eu acho na minha mente, mas é o quanto aquilo ofende a Deus. Uma coisa que a gente pode meditar no qual grande é Deus, como diz no início, Deus é nosso Criador. Então toda a criação dele a gente pode observar um traço de Deus. Por exemplo, a gente está num lugar alto, a gente vê bastante longe. Se a gente for num lugar mais alto, mais terra. Se a gente viajar para longe, a gente começa a ver com a imensidão do mundo. Né? Às vezes a gente vê aquelas fotos tiradas no espaço e vê o tamanho da Terra. A Terra é o único planeta habitado, mas existem milhares de outros planetas, né? Com formas parecidas ou não. E a gente olha num céu estrelado, cada estrela daquela é tamanho de um sol ou maior. A gente vê pequeno porque ela está muito longe. Existem bilhões de estrelas. Então a gente começa, é uma coisa que a gente pode meditar de vez em quando. Esse mundo é grande, imagine milhares de mundos. Uma estrela é grande, imagine bilhões e bilhões de estrelas. Isso tudo é o tamanho do universo que Deus criou. Mas isso tudo é uma poeirinha perto do tamanho de Deus. E a gente diz que é uma poeira só em forma de comparação, né? Porque não tem nem como você imaginar o que é Deus. Deus não tem tamanho que define Ele, porque Ele é infinito. Então, quando a gente imagina, começa a meditar qual é o tamanho de Deus, a gente também medita qual é o tamanho do amor dele por nós. Como eu disse, Ele não precisava ter criado a gente, mas Ele quis criar. Quis criar e quis nos salvar e deixou a Eucaristia num modo mais próximo da gente ter um contato com Ele. Uma coisa também que a gente pode dizer, como a gente dá muito pouca importância à adoração eucarística. Existem os dias da adoração que normalmente o pessoal se reúne, que é às quintas-feiras, mas a gente deve procurar também fazer visitas ao Santíssimo mais vezes, mesmo que seja alguns minutos. Se fosse diariamente, melhor ainda, né? Uma forma de um exemplo de como a gente vê isso, como eu preciso dar um pouco de importância à adoração eucarística. Imagine que você receba um prêmio de 10 mil reais. Mas para você retirar esse prêmio, você tem que ir todo dia no banco tirar 100 reais. Mas se você não for naquele dia, você perde 100 reais. Duvido que não tem uma pessoa que não ir no banco todo dia, domingo a domingo. E quanto a gente inventa desculpa para dar uma passadinha na igreja do Santíssimo para rezar. Então, todas essas coisas eu queria deixar como meditação de como a gente tem que dar mais importância à adoração eucarística, à Santa Missa e à comunhão. E para nós aumentarmos essa comunhão, essa fé na Eucaristia, a gente deve pedir a fé a Deus. Não é à toa que a igreja pede para nós rezarmos sempre quando o padre eleva a hóstia, ele diz: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Qual é a nossa resposta? Eu creio, mas aumentai a minha fé. A fé é uma virtude que a gente deve pedir. Ele deve pedir e fazer atos de fé, Eu devo agir de acordo com a minha fé. Por exemplo, se eu digo que eu creio na Eucaristia, eu devo viver de acordo com a minha fé. Eu não posso deixar de não visitar o Santíssimo. Eu devo comungar de forma correta, Às vezes eu vou na fila da comunhão até de cabeça baixada, porque eu tenho medo de ver as pessoas comungar. Tem gente comum, parece que está comendo um pedaço de biscoito ali na frente. Vai conversando durante a fila, volta conversando, cada coisa até medo. Então a gente deve agir com zelo pela Eucaristia, o zelo no modo de comungar, principalmente o zelo da consciência, quando a nossa consciência estiver acusando de
do pecado grave, que a gente sabe que não deve comungar, a gente deve se arrepender, buscar o sacramento da confissão, que esse é o principal. Então, para nós termos fé na Eucaristia, a gente deve pedir a Deus a fé, é o principal, rezar todos os dias, pedir a fé de modo geral, pedir a Deus, principalmente na hora da Santa Missa, na adoração, pedir a Deus essa fé na Eucaristia, que nós, com certeza Nosso Senhor vai nos agraciar com essa fé. E para terminar, até uma sugestão que a gente tinha conversado com a Tinha, a congregação mariana podia se organizar pelo menos uma vez por mês, para ir todo mundo, quem for possível, na adoração juntos. Bom se fosse mais vezes, mas pelo menos uma vez por mês a congregação se organizar, aí todo mundo, né? Às vezes a gente pensa o que fazer na adoração. A adoração a gente não precisa fazer coisas mirabolantes, cantando demais, conversando demais. A adoração eucarística é o momento da nossa oração pessoal com Deus. Se tiver outras coisas, bom, mas se não tiver, é aquele momento. Tem uma passagem muito bonita de Santo São João Maria Vianney. Ele estava na igreja dele, todo dia via um senhor que via da roça, deixava inchado lá, entrava na igreja e ficava só diante do Santíssimo. Aí um dia ele parou, viu aquele homem piedoso, né? O que o senhor reza? Não rezo não, só sento, eu olho para Jesus e ele olha para mim. Essa é uma oração perfeita, né? A pessoa sabe quem está ali. Se ela sabe que é Jesus que está ali, se ela, a nossa presença perto dele é a maior oração que tem. Então eu gostaria de só deixar essas meditações para hoje. Depois, né, quem a Tinha quiser falar um pouco mais, e tentar a gente organizar, né, fazer um dia de adoração próprio da congregação mariana. Peço licença novamente de sair da igreja dos meus pais. Salve Maria. Salve Maria.